Está no ar o programa Chamas do Avivamento, um programa das igrejas Chamas do Avivamento de Governador Valadares. Eu quero o evangelho pregar nas cidades, sertões e no mar, trabalhar com as mãos para muitos tentar, somente as almas ganhar. Se tu queres também trabalhar na seara, muito lugar, uma coisa tu tens de fazer, trabalhar e as almas ganhar. Servos de Deus, salvos e não tocar, em breve Jesus voltar. A todo mundo a mensagem levar, breve Jesus voltar. Boa tarde, meu nobre telespectador, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando em seu coração. Eu sou o pastor Ednilton. É com muita satisfação, com muita felicidade que estamos dando início ao nosso programa, o programa Chamas do Avivamento. E na terça-feira, você já sabe, reprise da EBD. Então fique conosco, compartilhe essa live, para que outras pessoas também estejam inteiradas à programação do nosso programa Chamas do Avivamento e, o mais importante, sendo evangelizado pela palavra de Deus, ok? Fique conosco, sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor, pastor Ronildo. A paz do Senhor, pastor Ednilton, a paz do Senhor para os irmãos que nos assistem nesta tarde. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade, pastor, de estar aqui com o Senhor, podendo cooperar na obra de Deus. Que bom, pastor, que bom. Seja bem-vindo, pastor Ronildo. Pastor Ronildo é pastor de nossa igreja do bairro Altinópolis. Deus tem operado ali poderosamente, né? Marcos vai fazer um ano, né, pastor? Dia 30 de março completaremos um ano ali, se Deus quiser. Um ano. Que bênção. Deus já tem abençoado ali o pastor Ronildo. No último batismo foram 2 candidatos a batismo, não é isso, pastor? Correto. 2 candidatos. O irmão, esqueci o nome dos candidatos. João Paulo Malta e a Ana Letícia. Ana Letícia. Uma jovem de 19 anos. Que bênção, pastor. Deus está fluindo ali no bairro Altinópolis. O trabalho ali tem sido uma bênção. Os dias de cultos ali, pastor? Quarta-feira, o culto de louvor e adoração ao Senhor. Sexta-feira, o nosso culto de doutrina, né? Ensinamento da palavra de Deus. Vamos encerrar agora uma série de estudos, pastor, sobre o fruto do Espírito. Que bênção. Será o 9º fruto, né? Ou a 9ª parte do fruto do Espírito. Sim. Falando sobre temperança ou domínio próprio. Que bom, que bacana. Que bom, pastor. No domingo. Escola Bíblica Dominical das 9 às 10 da manhã. E à noite, às 19h30, o culto também de louvor e adoração ao Senhor. Que bênção. O endereço ali? Rua José Veríssimo, número 22, no bairro Altinópolis. Faz esquina com a antiga Rua do Espigão, nas proximidades ali do posto rotatória. Que bênção. Você é convidado, você que mora nas proximidades ali da comunidade Altinópolis e até mesmo fora do bairro, você possa estar participando conosco ali do bairro Altinópolis, Rua José Veríssimo, número 22, com o pastor Ronildo. E hoje o pastor Ronildo foi convidado, está aqui como comentarista da nossa lição. Estaremos reprisando a nossa lição. Pastor, quer mandar um abraço para alguém? Quer mandar um alô para alguém? Fica à vontade. Um abraço para todos os nossos irmãos em Cristo, ali no bairro Altinópolis, né? Que estão acompanhando aí via Facebook. Também um abraço, um beijo, né, para a irmã Keila. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Não posso deixar de mandar esse beijo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Também para a Vitória Isabel, a nossa filha. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que bênção! Reprise da EBD! Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical.
escola dominical. Nós estaremos neste momento fazendo uma oração ao Senhor. O pastor Rodildo vai nos conduzir em oração, pedindo a iluminação de Deus, pois estaremos comentando a lição anterior. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus Santo, Deus Forte e Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, te damos graças por estarmos aqui neste programa, Obrigado, nesta reprise da Escola Bíblica Dominical, que o Senhor venha nos abençoar, sim, meu Pai, nos dar sabedoria e inteligência, nos iluminar, Senhor Pai, para estarmos retransmitindo este ensino aos irmãos que estão hoje nos assistindo via Facebook. sim, meu Pai. Pai eterno, para a glória e louvor do teu nome, nós te pedimos, Senhor Pai, e que o Senhor venha sempre prosperar em nossas congregações, na tua igreja, sim, meu Deus. este trabalho tão importante que é a Escola Bíblica Dominical, É verdade, meu Pai. dando a ela superintendentes, coordenadores, Sim, meu Pai. dando a ela professores, Senhor meu Pai, professores para o departamento infantil, Sim, que meu o Senhor Deus. venha sempre estar despertando os alunos para estarem na tua casa, aprendendo a tua palavra. Sim, meu Pai. Pai eterno, prospera este trabalho, prospera a tua igreja através do ensino, Sim, meu Pai. ao encontro de Cristo Jesus nos ares. É o desejo do nosso coração, Senhor Pai. Que o Senhor abençoe este programa, Sim, meu de segunda a Deus. sexta, Senhor Pai, com as suas programações, Ó Deus. trazendo pessoas para estar ajudando. É verdade, Senhor Pai. Pai, despertando os teus servos para estarem aqui Sim, também meu pregando Deus. a tua palavra, te Sim, meu louvando Pai. e ensinando para a honra, glória e louvor do teu nome. Abençoa este trabalho sobre as mãos do pastor Edneuton, de sua esposa, irmã Ó Elaine. Deus. Que o Senhor venha prosperar para a honra, glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Onde quer que você esteja, você está muito bem conectado. O programa Chamas do Avivamento, o programa do seu almoço. E hoje você já sabe, na terça-feira, reprise da EBD. Estaremos reprisando aqui a última lição do domingo passado, que estudamos sobre Jacó, o eleito de Deus. Então quero que você que está com a gente aí permaneça conosco, tá? Sejam bem-fica, fica aí, compartilhe, tá bom? Fica com a gente aí. Muito bem. O tema Jacó, o eleito de Deus, o eleito de Deus. O tema já é um tema já bem desafiador, porque fala de eleição, pastor meu, né? Eleito por Deus. Essa lição vem tratando de assuntos personais da Bíblia e hoje vamos falar aqui de Jacó, eleito de Deus. Pastor Edneuton, o primeiro lugar que os irmãos devem atentar para esta lição é quanto à eleição, a escolha que Deus faz. Né? Nós fomos escolhidos por Cristo. João 15,16 nos diz isto, que não fomos nós quem o escolhemos, mas antes ele nos escolheu a nós. E esta escolha foi com um grande propósito, né? Eleger e escolher, né? Agora a gente também tem que observar nesta lição por que Deus escolheu Jacó e não Esaú. Algo muito importante, né? Sem dúvida, algo que precisa ser observado, né? Personalidade dos dois, a natureza dos dois. Totalmente diferente. Esaú era caçador, era um líder, era um homem que gostava do campo, e já Jacó era um homem mais pacato, vivia mais na tenda junto com sua mãe e não tinha propósitos, né? Não tinha objetivos na vida. Verdade. E a gente vai ver esse contraste entre os dois aí. E antes do nascimento já havia uma profecia de que o maior serviria o menor. Correto, pastor. Isto foi visto na presciência de Deus. Verdade. Porque tudo demonstra, né, pela atitude de Jacó. A Bíblia mostra que quando Rebeca estava grávida, havia um grande movimento no seu ventre, vamos dizer assim, na sua Sim. madre, né? E ela ficou incomodada com aquela situação. O que vai ser isso? Aí veio a resposta de Deus: olha, tem duas nações dentro do seu ventre. O maior vai servir ao menor. E no dia do parto, Jacó nasce com a mão
agarrada no calcanhar de Esaú, né? Significando que ele queria nascer primeiro. Essa é a verdade. Meu Deus, então você percebe que o eleito, pastor, já entrando aqui na introdução da lição, tá? E ao primeiro ponto, o propósito de Deus na vida de Jacó, ou seja, todo eleito, Deus tem um propósito, não é verdade, pastor? É verdade. Eu não acredito, pastor, que Deus chamou alguém simplesmente por chamar. Nós temos que ver o que Deus quer para nós. Isso aconteceu com a pessoa de Saulo, quando ele se converte a Cristo, né? Sim. Saulo, como um grande estudioso das Escrituras, formado nos pés de Gamaliel, ele entendeu isso, que Deus tinha um propósito na vida de todos aqueles que ele chamou. Verdade. E quando ele se converte, ele também faz a pergunta para Cristo: Senhor, o que queres que eu te faça? Né? Então você que se converteu, não sei há quanto tempo, faz essa pergunta para Deus, porque a seara é grande, precisa de trabalhadores, todos os pastores estão ansiando, né, ou ansiosos por receber mais pessoas na cooperação ao lado deles, e você pode ser essa pessoa. Verdade. Que desperte em você, meu nobre telespectador, esse desejo de realizar algo na obra de Deus. Verdade. Tá? Você foi salvo, resgatado por Deus, eleito, e Deus tem um propósito, sem dúvida alguma, tá? Na sua vida. Deus, ele concretiza a promessa feita a Abraão na vida de Jacó, né? A gente percebe que ele faz uma reafirmação na vida de Isaac, mas na vida de Jacó é que cumpre-se a promessa de Deus, a confirmação da promessa de Deus. Em Abraão é a quarta dispensação, a dispensação da promessa, né? E Jacó, porque Jacó foi o pai das 12 tribos, né? Jacó que veio receber o nome da nação, e a gente vai ver na lição de hoje, mas é concretizada a promessa na vida de Jacó. Que bacana essa confirmação. Verdade, pastor. Em primeiro lugar, a gente tem que entender: Deus chamou Abraão, ele e sua esposa. O objetivo de Deus formar uma nação sacerdotal. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 6, que Deus está dizendo para Israel que ele seria uma nação sacerdotal. E um casal, né, não tem como ser uma nação. Precisava de números. Verdade, né? Verdade. Em Isaac nasce apenas Esaú e Jacó. Né? Verdade. E dali começa a multiplicação. Só que aí vem a questão da escolha de Deus. A quem escolher? Há uma pergunta aí, mas Deus não fez acepção de pessoas a escolher Jacó? Acredito que não. Porque Deus, ele observa em primeiro lugar o coração da pessoa. A gente observa isso quando Samuel foi escolher um substituto para o rei Saul. Chega na casa de Jessé, vem o filho primogênito de Jessé. Samuel fala: este aí, mais alto, mais forte, boa aparência. Deus fala: não, para aí. Eu não olho segundo a aparência dos homens, eu olho segundo o coração da pessoa. Então eu acredito que Deus, ele olha para Jacó neste sentido, porque se você observar a história de Esaú e de Jacó, apesar de Esaú ser aquele caçador, ser aquele líder, aquele homem que estava do lado do seu pai, que gostava do campo, mas você não vê Esaú procurando ter um encontro com Deus. Verdade. Ter uma mudança de vida. E você vê que Rebeca, ela se aborrece com Esaú, porque ele se casa com mulheres ímpias, né? Terrível pecado da mistura. E Rebeca sofreu muito com Esaú. Uhum. E você observa depois que Jacó, ele foge de seu irmão, mas quando ele deita no deserto, vai dormir, Deus se manifesta. E ele viu a existência de Deus, ele contemplou a casa de Deus, então ele resolve tomar uma decisão, faz a Deus um voto, né? Algo que você não vê Esaú fazendo em todo o livro de Gênesis, em toda a sua história, mencionando o nome de Deus, dando louvor ou glórias a Deus. Então Deus, ele observa aquele que se chega a Deus. Sem dúvida. Né? Sem A dúvida. Bíblia diz isto, que aquele que tem um coração quebrantado, né, para este Deus vai tentar para ele. Nós vamos ver isso aqui mais à frente. Verdade, pastor, verdade. Nós estamos no primeiro ponto da introdução, passando ao primeiro ponto da nossa lição,
falando sobre Jacó, o eleito de Deus. Estudamos no último domingo, em nossas igrejas, a lição Jacó, o eleito de Deus. E hoje, terça-feira, você já sabe que no programa Chamas do Avivamento é reprise da EBD, estudando aqui o assunto da última escola bíblica dominical. E o comentarista nessa tarde é o pastor Ronildo Fernandes, trazendo para nós esclarecimento, a luz do Espírito Santo, o que Deus tem para nós nesta grande lição na vida deste patriarca chamado Jacó. Para fecharmos aqui o primeiro ponto, percebemos que é graça de Deus purinha, né, pastor? É a graça. Mas eu quero só ressaltar, pastor Ednilton, que Deus ele tem um plano de salvação para a humanidade. Começou lá em Gênesis, quando nossos primeiros pais pecaram. Tinha a promessa de que nasceria da semente da mulher, correto? O tempo passou, né? Veio a promessa para Abraão que dele nasceria aquele em que as nações seriam benditas. Verdade. E agora Jacó ele é escolhido com um propósito de Deus, né? De manifestar o seu nome a todos os povos e dele nascer também a pessoa de Cristo Jesus. Mas o que nós estamos querendo chegar, onde estamos querendo chegar? Que Deus tem um plano que já está decretado. Como Deus, por exemplo, decretou que Ciro seria o pastor que iria liberar Israel para voltar a Jerusalém. Verdade. E ele estabeleceu um tempo. Se você ler o livro de Daniel, Deus ele estabelece tempos, né? São 70 semanas estabelecidas sobre a nação de Israel. Então, dentro deste tempo que Deus planejou para Israel, e também ao mesmo tempo para a igreja, porque há um intervalo de tempo nessas 70 semanas que está relacionado à igreja, aos gentios, né? Então a gente vê que Deus tem um plano, né? Que Deus ele decretou algo, isso é importante para nós, né? E Jacó está dentro deste plano. Verdade, verdade. A nação de Israel está dentro deste plano. Verdade. A soberania de Deus, o controle na mão de Deus. A gente percebe que a graça de Deus, ela se manifestou aos homens. Paulo fala a Tito, né? A graça de Deus se manifestou. A graça de Deus, ela é preveniente, ela provém de Deus, e antes da fundação do mundo, a graça salvadora que é em Cristo Jesus na cruz do Calvário, e a graça santificadora do Espírito Santo, que na verdade é a justificadora em Cristo Jesus. Então a graça de Deus sempre houve, a graça de Deus. Como o senhor ressaltou, humanamente falando, Jacó não teria condição nenhuma de exercer esse propósito de Deus, mesmo com o coração voltado a Deus, com todas as suas falhas, mas a graça de Deus se manifestou. Verdade. É o que Paulo fala, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O problema maior de muitas pessoas é que eles não querem aceitar a graça de Deus sobre outras pessoas. Verdade. Quem olha para Davi e fala assim, não, aquilo é impossível. Não pode. Não pode. O camarada matou um homem para roubar a mulher dele, ficou com a mulher dele, foi um escândalo absurdo. Jacó, ele traz seu irmão, ele furta o seu irmão, né? Engana seu pai, né? Foge. Nós não queremos aceitar isso. Muitas das vezes a gente não quer aceitar a graça de Deus sobre a vida das outras pessoas. E é por isso que tem muita gente perdendo a salvação, né? Não aceita a graça de Deus sobre outros, porque se sente melhor do que o outro. Esse é um grande problema. Verdade, pastor, verdade. Pessoas que se sentem melhores do que as outras, achando que o céu é por merecimento, né? Muito bem, fechamos então aqui o primeiro ponto, falando aqui diretamente aqui, no programa Chamas do Avivamento, o propósito de Deus na vida de Jacó. Jacó é o patriarca que estamos estudando na tarde de hoje, reprisando aí a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical, que acontece todos os domingos às 9 horas em nossas igrejas. Vamos aqui dar um intervalinho aqui, para o desafio bíblico. Temos um desafio bíblico aí, desafio bíblico. A produção está aqui nos bastidores, está aqui atenta, anotando aqui, tá bom? E eu quero lançar o desafio bíblico. Nós vamos entrar no segundo ponto, logo em seguida. Mas o desafio bíblico de hoje, preste atenção, anote e responda. O que Jacó viu em Esaú que o fez lembrar
da proteção e presença de Deus. O que Jacó viu em Esaú, que o fez lembrar da proteção e presença de Deus. Este é o desafio de hoje. Responda, eu quero resposta. Vamos lá, a produção está aqui pronta, aqui preparando aqui, para anotar o seu nome, a sua resposta, tá bom? Respondem para nós. Se você colocar o versículo, coloca a interpretação aí, tá? Não ponha só o versículo por si só. Coloque também a sua resposta, a sua interpretação dentro da sua visão, tá bom? O que Jacó viu em Esaú que o fez lembrar da proteção e presença de Deus. Desafio lançado. Eu quero resposta. Nós vamos entrar no segundo ponto. Comentarista de hoje, pastor Ronildo Fernandes. Segundo ponto: Jacó, o escolhido de Deus. Segundo ponto, estaremos entrando agora neste momento. Jacó, o escolhido de Deus. Interessante o significado do nome Jacó, né, pastor? Yaakov, vindo do hebraico, né? Sim. A princípio ele tem um nome, né? Mostrando a questão da origem mesmo do nome. Verdade. Era um nome bonito, mas depois, por causa das suas atitudes, o nome Jacó foi ganhando outras nomenclaturas. Verdade, né? verdade. Passou a ser suplantador, enganador, ladrão, pessoa de má índole. Mas essa era a fama do velho homem Jacó. Verdade. Não era do Jacó, que agora é Israel, Sim. convertido em Cristo. Sim. Né? Então nós olhamos muito para o passado da pessoa, pastor. E lembrando, fulano de tal, Sim. o que roubou, o que assaltou, Meu o que Deus. traiu. Montamos muito o dedo, né? Quando a gente fala de Pedro, não, Pedro negou Jesus 3 vezes. É verdade. Já lembra logo do erro, né? A gente lembra muito do erro, né? Mas nós louvamos a Deus, que nessa escolha que Deus fez, o primeiro propósito dele é transformar a vida do homem. Verdade. Né? Deus transformou a vida de Jacó. Sem dúvida alguma. Verdade, pastor. Né? Dentro o escolhido aí, a primeira coisa que a gente percebe é justamente Jacó, já o seu nascimento, o acontecido no parto ali. As parteiras já então denominam o nome Jacó, já pela situação do momento, aquilo que aconteceu, porque era comum os acontecimentos do nascimento de uma criança, era comum. E acabou, por exemplo, foi quando levou a arca e acabou, se foi a glória de Deus, coloca então o nome do menino e acabou. Jacó também, a situação que elas vivenciaram, colocaram o nome nele, né? O nome do filho, do neto sacerdote Eli. Né? Então as situações que aconteciam levavam muito o povo de Israel a ser inspirado pela situação para pôr o nome. Verdade, verdade, verdade. Então assim aconteceu com Jacó. Aí a gente percebe que o senhor já disse antes, né? A questão do Esaú. Esaú é o filho que todo pai queria ter. O camarada tinha tudo para ser o eleito, o escolhido, né? O eleito de Deus, o escolhido, né? Aquele como seria concretizada a promessa Sim. de Deus. Mas a questão é justamente o que nós estamos falando, o comportamento de Esaú, ele foi totalmente alheio à vontade de Deus. Desprezou, né, pastor? Ele desprezou, aliás, menosprezou a bênção Sim. da primogenitura. Naquela época era algo muito desejado. Né? Você observa quando Jacó vai abençoar os filhos de José no final da vida dele. Sim. José tinha 2 filhos, Manassés e Efraim. Né? Efraim era o mais novo. E Jacó, na hora de orar, põe a mão direita sobre a cabeça de Efraim e a esquerda sobre a cabeça de Manassés. E José fala: pai, o primogênito, o mais velho é Manassés. E Jacó fala: não, eu sei, mas sobre ti que será a bênção. E a gente observa na Bíblia que com isso a nação de Israel muitas das vezes também é conhecida por Efraim. Né? Verdade. Recebe esse nome também, a nação de Israel. Verdade.
Verdade, sem dúvida. Então o nome faz parte da identidade da pessoa. O nome é algo que a pessoa carrega por toda a vida, né? A gente percebe que para Deus abençoar posteriormente, a gente vai ver lá na frente que teve que se trocar do nome, né? Para que a bênção de Deus fosse concretizada na vida dele. É como alguém trambicola, ter uma vida toda errônea e depois ser abençoado com aquele mesmo nome que marcava o seu passado. Assim somos nós que tínhamos um nome, talvez você que está nos assistindo, teve um nome conhecido no mundo, né? Como um apelido, por exemplo, e hoje você tem aí o nome mudado, ou seja, não só o seu nome de registro, mas um diácono, um presbítero. Eu lembro que nós estávamos com um grupo de obreiros e eu chamei o presbítero: ô presbítero, e aí uma pessoa próxima falou assim: eu nunca vi esse nome, que nome feio, eu nunca vi esse nome. Eu falei: não é nome, isso é um ofício da palavra, é bíblico e é um dos ofícios da igreja. O diácono e o presbítero são dois oficiais da igreja. Aí tivemos que explicar. Mas a gente percebe a diferença entre Jacó e Esaú, já no escolhido de Deus aí. Então Esaú tinha uma natureza de príncipe, ele tinha postura humana, aos olhos humanos, tudo para ser o camarada da vez, né? O escolhido, da parte de Deus. Mas é onde nós começamos a falar sobre Samuel, quando ele vai à casa de Jessé, lá mostra claramente que Deus não atenta para a aparência do homem ou para o que ele tem. Verdade. Porque na verdade, quando nós nos convertemos ao Senhor, primeiramente nós éramos vistos como mortos. O que o defunto tem? Nada, né? Nada. Esta é a verdade, né? Nós somos achados por Cristo mortos em nossas ofensas e pecados. Está em Efésios capítulo 2, verso 1. E aparência física, nem todos são bonitos, né? Nem todos têm uma alta estatura, nem todos são fortes. E a Bíblia mostra isso para nós, que Deus ele escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Verdade. Escolhe os indoutos para confundir os sábios, né? Então Deus ele usa sempre aquilo que a gente menospreza. Nós nos menosprezamos e Deus pega e nos usa. Verdade. Todos os homens que foram chamados por Deus se menosprezaram diante de tamanho chamado, tamanha responsabilidade. Moisés: Senhor, eu não sei falar. Jeremias: Senhor, eu também sou uma criança, eu não sei falar. Isaías se viu como um homem pecador. Pedro também se viu como um homem pecador. Ou seja, nenhum de nós tínhamos nada a oferecer para Deus, né? Então Deus não nos chama pela nossa capacidade, porque não temos. Deus não nos chama por dinheiro. Dinheiro eu nunca tive. O senhor, né? Não, só no berço de ouro, né? Não. Herdeiro de fazenda, de indústria. Estou brincando. Só no sonho. Então Deus ele não nos chama por alguma coisa que a gente tem. Sem dúvida. O apóstolo Paulo, ele fala das suas características na carta aos Gálatas, se não me falha a memória, que ele era hebreu, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel. E ele chega ao ponto de dizer: olha, eu abri mão de tudo, considerei tudo por lixo para que eu pudesse ganhar a Cristo. Então, se nós queremos ganhar o coração de Deus, pode ter certeza que não é com o que nós temos. Verdade. Ou apresentamos, né? Mas é com o coração contrito. Sem dúvida. Né? Alguém que busca Deus, que invoca por Deus. O caso de Jacó. Jacó ele passa uma noite inteira lutando com Deus. No final, dia amanhecendo, você não vai embora sem me abençoar, não. O que eu vou fazer com você? Qual que é seu nome? Jacó. Então eu vou mudar seu nome, vai ser Israel a partir de hoje. A partir da mudança que ele recebe da conversão, sim, é que a vida de Jacó de fato muda. Verdade, pastor. Verdade. Muito bem, então, o segundo ponto, falando sobre o escolhido de Deus, percebemos então que não é pelos méritos humanos, tá? Não é pelo que temos, pelo que somos, ok? A soberania de Deus, Deus chama o eleito e Ele o prepara, o capacita, passa por um processo, tá, de transformação. Foi assim na vida de Jacó e não é diferente conosco, não é diferente com você, não foi diferente com você, tá? Não tem sido diferente, não é diferente conosco. Não temos méritos próprios para a realização da obra de Deus, né?
ai de mim. Foi citado aqui Isaías. Isaías disse, claro, ai de mim, né? Ai de mim. E foi um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada. É um dos maiores profetas. Então a gente percebe aqui já no segundo ponto, fechando aqui o segundo ponto, o escolhido de Deus não é pelos méritos humanos. Jacó era um camarada de tenda, dentro de casa, criado junto com a mãe, inclusive sabia cozinhar muito bem, né? Foi onde ele ganhou, ou furtou a primogenitura, né, de Esaú. Ele tinha Fez essa um vantagem excelente aí. guisado. É verdade. O camarada chega com fome, cansado de uma caça frustrada, Sim. não pariu nada naquele dia. E olha aquele guisado, você me dá um pouco. Não, não vou te dar, mas a seguinte condição: se você me vender a sua primogenitura. Foi um furto qualificado. Qualificado, né? Aproveitou da fraqueza alheia. Verdade, verdade. Aproveitou da situação do irmão que estava fraco, Verdade. cansado, sem condições de raciocínio, talvez, pastor. Verdade, pastor. Esaú Verdade. não teve tempo para pensar quão valioso era a primogenitura. E chorou amargamente depois, quando descobriu que o irmão tomou dele. Queria até matá-lo, né? Verdade. Muito bem, então fechamos aqui o segundo ponto. Vamos dar mais um intervalinho aqui, ok? Intervalinho para água aqui. E nesse intervalinho nós vamos estar deixando aqui o reforço do desafio de hoje. Tá? O desafio bíblico. Meu Deus do céu, desafio bíblico. Eu quero resposta. Vamos lá. O desafio é esse. O que Jacó viu em Esaú que o fez lembrar da proteção e presença de Deus? O que Jacó viu em Esaú que o fez lembrar da proteção e promessa de Deus? Você vai responder aí, a produção vai separar o seu nome, a sua resposta, e ao final do programa de hoje vamos saber se está certo ou errado. Lembrando a você que o Moelinha se errou, meu filho, nós vamos te malhar, tá bom? Ok? Quero deixar você ciente da programação da Igreja Chamas do Avivamento, com o coração em festa. Cante conosco. Coração tá em festa, depois que Jesus chegou. A tristeza foi embora, saiu daqui pra fora e nunca mais voltou. Coração tá em festa, depois que Jesus chegou. A tristeza foi embora, saiu daqui pra fora e nunca mais voltou. Festa com Deus termina em festa. Olha, hoje terça-feira, dia 5 de novembro, às 19 horas e 30 minutos, nós temos programações em nossas igrejas. Eu quero aqui deixar o endereço para que você possa estar conosco. Hoje no bairro Granduquesa, estudo bíblico com o reverendo Livon Rosa, Rua Noruega 98. No bairro Carapina, com o pastor Edson Balbino, Rua Caratinga 543. No bairro Vila Bretas, orando com o pastor Ailson Dias, Rua José Carlos Pereira 365. No bairro Santa Rita, com o pastor Edmárcio, Avenida Sete Lagoas 167. No bairro Atalaia, com o pastor Itamar, Rua 13210. No Alto Paraíso, com o pastor José Silvério, Rua Quartzo 376. E também no bairro Conquista, com o presbítero Manassés Leandro, Rua D 138. Hoje na cidade de Resplendor, Minas Gerais, estudo bíblico às 19 horas e 30 minutos. Avenida Moraes de Carvalho, 1036, Centro, com o pastor José Nildo Sabino. Quero convidar as irmãs para o terceiro encontro Mulheres de Valor em nosso templo sede, dia 15 deste mês, às 17 horas. Tema: Mulher Virtuosa, quem a pode achar? Provérbios 31, verso 10, parte A. Terceiro encontro Mulheres de Valor no templo sede. A palestrante será a missionária Alessandra Gonçalves. Avenida Tancredo Neves, 903, no bairro Santa Helena, em Governador Valadares, Minas Gerais. Dia 15 deste mês, às 17 horas. Terceiro encontro Mulheres de Valor
no templo sede. No dia 15 de novembro, às 19 horas, primeiro seminário de louvor e adoração em nossa igreja do bairro Vila Isa. Adoração com estilo de vida. Palestrante, pastor Mauro Júnior Feliciano, de Belo Viana, Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Avenida Ibituruna, esquina com Rua Santa Teresa, 215, no bairro Vila Isa, em Governador Valadares, Minas Gerais, com o pastor Ariovaldo Valério. Primeiro seminário de louvor e adoração no dia 15 de novembro. Atenção, pastores e presbíteros! A 47ª reunião do Conselho Regional Minas e Espírito Santo acontecerá no dia 16 de novembro, às 14 horas, em nossa igreja do bairro Santa Rita, Avenida 7 Lagoas, 167, no bairro Santa Rita, em Governador Valadares, Minas Gerais. O anfitrião, pastor Edmárcio Nepomuceno, presidente do Conselho Regional, pastor Levino Pedro. Dia 16 de novembro, às 14 horas, 47ª reunião do Conselho Regional Minas Espírito Santo. Se não gosta de igreja, quer fazer o que no céu? Depois que Jesus chegou, a tristeza foi embora, saiu daqui pra fora e nunca mais voltou. Falando em festa, nós temos aniversariantes hoje. Aniversariantes do dia. Pega o bolo, produção. Isso. Eita glória. É o bolo de cenoura com chocolate amargo. Produção, esse bolo tem que durar até o final do ano. O ano que vem nós vamos ter que trocar de bolo, pastor. Meu Deus. Já ia pedir uma faca para guardanapo. Esse bolo é um bolo simbólico, mas com muito carinho para você, meu nobre aniversariantes. Hoje é dia do nosso pastor Nesias Requião, Salvara, Bahia. Parabéns, pastor Nesias. Pastor Nesias é diretor do campo da Bahia ali, Salvara. Deus abençoe, pastor Nesias Requião, a igreja, sua família. Muita saúde e presença de Deus é o que desejamos para o senhor. Hoje também é dia do pastor Jair Avelar, pastor Jair auxiliado, pastor Ailson, do bairro Vila Bretas. Pastor Jair, um abraço, parabéns, muita saúde e presença de Deus na vida do senhor. Também é dia da Aruana Dias, parabéns, Aruana, que Deus abençoe você, minha filha, tá? Saúde e presença de Deus também. Ruth Santos, hoje é seu dia, parabéns, Deus te abençoe. Hamilton Miguel, lá de Congonhas, Minas Gerais, também aniversariante hoje. Parabéns, Hamilton. Maria Terezinha Barbosa, também aniversariante de hoje. Parabenizamos e desejamos toda sorte de bênção. Maria Célia Anjos, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Parabéns, Maria Célia. Que Deus abençoe. Na data de hoje, dia 5 de novembro, aniversariantes do dia. Parabéns. Muita saúde e presença de Deus. O Salmo 23, verso 1 nos diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Parabéns, aniversariantes do dia. Guarda o bolo, produção. Muitos anos. Eita glória. Parabéns. Olha só, quero oferecer uma canção para vocês. Nós vamos ouvir uma canção. Após a canção, nós vamos entrar no terceiro ponto, reprise da EBD. Vamos entrar aqui no terceiro ponto. Comentarista de hoje, pastor Ronildo Fernandes. Fique conosco. Quero oferecer uma canção para todos os aniversariantes e para você, meu nobre adorador. A canção Preciso de uma Bênção. Cassiane, ouça, é para você. Logo após a canção, terceiro ponto da nossa lição: Jacó, o eleito de Deus. Pastor Jair, gráfica imprimir, a melhor que já vi. Um abraço para você, pastor Jair. Já na luz do dia, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu.
abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, Não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim. Você que está nos assistindo, o programa Chamas do Avivamento, na terça-feira, reprise da EBD. Estamos falando sobre Jacó, o eleito de Deus. Fique conosco logo após a canção. Terceiro ponto. Trabalhava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem saber nas mãos. de tanto ele insistir. O anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Oh, aleluias! Não posso mais ficar Sem te sentir, nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar Sem te sentir. Aleluias! impedir Obrigado, Jesus. a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, Cassiane. Essa canção retrata a história de Jacó. É o que estamos estudando na manhã de hoje, reprise da EBD. E o comentarista nessa tarde, pastor Ronildo Fernandes. Vamos então para o terceiro ponto da nossa lição: o processo de Deus na vida do chamado. Pastor, é aí que está a maior dificuldade de entendimento acerca do chamado de Deus. O processo não é fácil não, né, pastor? Não. A verdade é o seguinte: o plano de Deus é salvar o homem. Mas existe, após a salvação, o trabalho da transformação. Perfeito. Para aqueles que Deus tem um plano de realizar algo na vida deles. Por exemplo, o ladrão lá na cruz, ele não teve tempo para passar por um processo Sim. de transformação, né, prolongado como o nosso. Verdade. A transformação dele, eu acredito, foi algo imediato. Que Jesus, ao declarar para ele: olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso, Jesus já decreta para ele de imediato a sua salvação, né, Verdade. e a sua transformação, né, colocando na condição de alcançar o reino dos céus. Agora, como a gente observa o trabalhar de Deus na vida de Jacó? Quem era o Jacó? A fama dele não era boa, cidadão de má índole, né? E precisava passar por um processo de transformação. O processo, muitas das vezes nós também não queremos aceitar. Este é o maior problema, pastor. Meu Deus. De não querer aceitar o processo de Deus de transformar a nossa vida, com os meios, os métodos que Ele vai usar, né? Jacó,
ele passa por um processo que ele vai colher tudo que ele plantou. Gálatas 6 e 7 nos diz isto, né? Que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Jacó enganou seu irmão. De cara ele tomou uma pernada com o sogro, né? Ia casar com Raquel. Labão embriaga Jacó e dá para ele Leia. E ele teve que trabalhar mais 7 anos para pagar o casamento com Raquel. Verdade. Depois Labão muda o salário de Jacó por 10 vezes. Verdade, o contrato de serviço. Um contrato de serviço Muda sempre 10 mudou vezes. 10 vezes. Né? E até na fuga de Labão, ele também quase que é assassinado pelo sogro, mas houve uma intervenção divina. Mas como o processo de Deus vai ser realizado? Nós observamos alguns passos aqui, em especial na vida de Jacó, porque a lição fala de Jacó. Primeira coisa que primeiro passo do processo, né? Porque ele passa a conhecer a Deus, ele entra na casa de Deus. Verdade. E a gente observa na Bíblia homens de Deus que tiveram as vidas mudadas quando entraram na casa do Senhor. Isaías foi esse homem, né? Que ele viu o pecado dele diante da santidade de Deus e disse: "Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios." Então Deus purifica o seu pecado com uma brasa viva que tiraram do altar. A gente observa Asaf, o músico de Davi, quase desviou, né? Verdade. Verdade. Do Salmo 73, ele fala isso: "Olha, quanto a mim, os meus pés quase escorregaram na lama." Por quê? Porque ele tinha inveja dos ímpios, daqueles que sobressaíam sobre pessoas mais justas, né? Explorando o próximo e até mesmo praticando violência. E ele não estava aceitando aquilo, né? Vendo eles prosperar, né? Então, quando ele entra na casa de Deus, Deus faz com que ele sinta qual seria o final deste tipo de gente. Então ele muda de pensamento e firma novamente os seus passos diante de Deus. Então, se você quer ter uma vida mudada, ou quer conhecer a Deus, dê uma oportunidade para Deus poder falar com você. Porque antes de eu me converter a Cristo, pastor, a verdade é que eu criticava muitas igrejas, né? E tinha uma vida segundo a minha vontade, do jeito que eu queria, achava que do meu jeito era certo, mas até quando Deus me despertou para estar indo à casa dele. E quando eu ia aos cultos, os louvores falavam comigo, o que mexia comigo, era a ação do Espírito Santo. E o pastor daquela igreja, hoje meu sogro, o pastor Antônio Pardinho, junto com a família, veio me evangelizando, até o dia que eu me decidi por Cristo, né? Então é muito importante para todos nós, para todas as pessoas, se queremos uma transformação de vida, se queremos conhecer a Deus, precisamos ir à casa de Deus. Não é assim quando você quer conhecer o seu vizinho, se tornar amigo dele? É muito melhor querer conhecer a Deus, se tornar amigo de Deus. Vai à casa de Deus. Verdade, pastor. Então esse é o primeiro passo. Isso. Estar na casa de Deus. Betel é este lugar. Estar em Betel. Tem muitas pessoas que não conseguem prosseguir a sua caminhada justamente porque não tiveram um encontro com Deus em Betel, não foram à casa de Deus. Muito bem colocado aqui pelo nosso comentarista de hoje, pastor Ronildo, que quando você quer fazer amizade com alguém, você vá na sua casa. Né? É o primeiro passo ali. Interessante, muito boa a aplicação. Né? Jesus ele tinha certas amizades, né? Era com todos, mas quem ele tinha intimidade, ele entrava em sua casa. Né? Isso é muito importante. Família de Lázaro, o próprio Simão, ele abriu as portas para Jesus. E estar na casa de Deus é você dar o primeiro passo para ter uma vida de intimidade, de conhecimento. Verdade. O segundo passo que a gente observa aqui, Jacó, ele desejou que algo diferente acontecesse na sua vida. Quando ele vai atravessar o vale de Jaboque, né? Primeiro ele manda a sua família ir na frente,
separa em dois grupos, Verdade. uma estratégia para não perder a Verdade. família, que tinha Esaú ainda como seu inimigo mortal, e de fato era, né? Sim. Mas então ele, em determinado momento, não consigo mentalizar isso, mas ele para no vale. E ali ele começa a buscar ao Senhor. Ele sente a presença do exército de Deus, porque ele tinha medo de chegar até Esaú. Sim. E ele percebeu, porque quando ele foi para a região de Labão, ele fez um voto a Deus, que se o Senhor fosse com ele, de maneira que ele prosperasse em seu caminho, pudesse voltar em paz para sua casa, Deus seria o Deus dele, e ele daria a Deus o dízimo de tudo. Só que no retorno ele tem medo. Então Deus se manifesta, mostrando a ele um grande exército. É aquilo que Eliseu fala para Geazi quando foi cercado pelo exército de Samaria: maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, né? Então ele viu que o Senhor estava com ele, e ele contempla um anjo, e ele começa a lutar com este anjo, querendo que o anjo o abençoasse. Então o que acontece? Ele luta com o anjo e pede: não vai embora, senão você me abençoar. O dia já está amanhecendo, eu tenho que subir. Não vai embora, me abençoa. Qual é o seu nome? É Jacó. Então a partir de hoje é Israel. E a Bíblia diz que aquele anjo também toca na juntura da coxa de Jacó, e ele tem o andar mudado. Verdade. Então nós precisamos muitas das vezes de um toque de Deus para mudar o nosso jeito de andar na presença do Senhor. Abraão foi tocado por Deus com a voz de Deus: anda na minha presença e ser perfeito. A partir dali ele muda. Jacó precisou ser tocado fisicamente. Verdade. Por quê? Acredito que era mais insensível do que Abraão quanto à voz de Deus, né? É uma crença minha, tá, irmãos? Não estou afirmando. Então, irmãos, a gente observa tudo isso, que essa luta no vale, Jacó, ele precisava, ele queria uma mudança. E Deus promoveu essa mudança quando mostra para ele o exército, mostrando que Deus era com ele. Quando Deus faz essa mudança física, tocando na sua coxa, e depois muda o seu nome de Jacó, que no hebraico é Yaakov, né? Significando Deus protege, mas agora passa a ser Israel, o príncipe de Deus, né? Verdade. Houve uma mudança total. Houve uma mudança total. Aí a questão que muitas das pessoas falam assim: você precisa descer ao vale, ou seja, humilhar-se na presença de Deus para que Deus possa mudar a sua vida. É o que a gente observa também na questão da mudança moral, né? A gente observa a história de Saulo. Ele fala que quando ele volta a Jerusalém, ele só ouve falar: aquele que antes nos perseguia, agora também prega o Evangelho. E que ele não foi conhecido das pessoas ali, né? Então a mudança moral, quem era Jacó? Né? Morreu o velho Jacó. O seu passado. O seu passado morreu. Mas agora surge Israel, Glória a Deus. o príncipe de Deus, Glória a Deus. o pai da nação de Israel. Então, Deus, no seu plano que Ele tem a realizar na vida de cada pessoa, neste plano Ele vai promover mudanças. Esta é a verdade. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, 17, né? Se alguém agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, tudo se passou e tudo se fez novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Que ponto bacana esse ponto. O terceiro ponto, falando aí justamente na vida deste patriarca, este processo de mudança em sua vida. Essa mudança é interessante, pastor. Estou falando da mudança do nome, relembrando aqui da história. Houve ali um confronto naquele vale, e quando a gente muda, tudo em nossa volta muda também. Verdade. O clima espiritual muda. Muda. Quem era triste passa a ter alegria. Passa a ter alegria. Quem tinha angústia e medo passa a ter paz.
Verdade. Né? Quem não tinha amor por nada passa a ter amor. Passa a ter amor. Né? Verdade. É o fruto do Espírito que é gerado em nós. Aleluias, aleluias. Percebemos então que muitas das vezes mudamos de cidade, mudamos de estado, mudamos às vezes de país, profissão, mudamos às vezes tentando buscar aí uma resposta, tentando aí ver se há uma melhoria na nossa vida. No entanto, não é geograficamente que precisa ser mudado. Fisicamente não. Tem pessoas que no final do ano mudam de roupa e passam a vestir roupa branca, não é o seu caso hoje. Querendo ter uma vida, né? Ou de amarelo para buscar ouro, tesouro, né? Riqueza. Cada um com um propósito, né? Mas a mudança que o Senhor faz na nossa vida, ela começa de dentro para fora. Glória a Deus. E não é visto, né, como diz, não é visto de fora para dentro. Isso é uma verdade. Mas todos sentem que é de dentro para fora. De dentro para fora. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, no espírito, está lá dentro, na alma, está lá dentro, no corpo, para que sejam achados irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor. Então esta mudança de dentro para fora. Em João 7:38, Jesus disse isto, que aqueles que crescem nele, rios de água viva fluiriam do seu interior. Ou seja, está dizendo que a partir do momento que eu e você, que nós cremos nele, o Espírito de Deus passaria a habitar em nós. Totalmente diferente. Muito bom, muito bacana, que bacana. Você que está nos assistindo, acompanhando aqui a reprise da EBD, o último domingo que passamos, estamos sobre Jacó, estamos no terceiro ponto da nossa lição, falando sobre este eleito, um patriarca tão importante da história da Bíblia Sagrada. Deus mudou a vida de Jacó, e quando Deus mudou a sua vida, mudou o seu nome, até o val mudou de nome. Verdade. O val de Jaboque passa a chamar Peniel, face de Deus. Então, para nós darmos aqui mais um intervalinho aqui para o desafio, escute bem o que eu vou te dizer. Concluindo aqui o terceiro ponto, talvez você está tentando mudar de endereço, mudar de trabalho, mudar de casamento, mudar de tudo para ver se melhora na sua vida. E na verdade, quem precisa de mudança é você. Não é o lugar, não é o físico, geográfico que precisa ser mudado, mas é você. De Jacó para Israel. Quando há mudança em nós, tudo muda em nosso redor. Mudou a vida de Jacó, o val passou a chamar de Jaboque para Peniel. Então, quando há mudança na nossa vida, o lugar muda, as coisas mudam. Você que fica mudando de igreja para igreja, sai de uma igreja, vai para outra, vai para outra. O problema continua. O problema continua, pastor. Verdade, porque o problema estava em Jacó, né? O que tem que acontecer, pastor, o que eu acredito, o senhor também acredita, que o senhor crê assim, que o que pode mudar a vida de um homem, primeiramente Jesus Cristo, aquele que ainda não é salvo. E o salvo, que continua do mesmo jeito, né? Creu em Jesus, está na igreja, mas é o mesmo problemático, os problemas o perseguem, tudo do mesmo jeito, parece que nada muda. Agora vem a questão, você tem que passar no vale de Jaboque. Tem que passar no vale, né? Tem que passar no vale, você é o que Tiago está falando, humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo nos exaltará. Então nós precisamos ver isso, mudança em nós. Eu conheço pessoas que serviram, ou seja, estavam na igreja há muitos anos, mas nunca tentaram para a obra que Deus tinha na vida deles. Sim. E aconteceu que hoje essas pessoas tiveram uma mudança drástica, mudaram, como diz, da água para o vinho, da noite para o dia. Foi uma mudança que parecia instantânea, de fato foi. Viveram muito tempo na casa de Deus, mas aquela parábola da dracma perdida, né? Pessoas que tinham valores para Deus, com potencial grandíssimo de fazer uma grande obra para o nome de Deus, estavam presas nos seus pecados, estavam presas nos seus maus costumes, estavam presas nos seus maus hábitos, então não tinha como Deus fazer nada. Mas a partir do momento que a pessoa dá o primeiro passo para Deus, dizendo: Senhor, eu quero ter uma vida mudada,
Eu quero ter uma experiência com o Senhor que vai mudar a minha vida. Com certeza Deus vai mudar. Então você vai deixar de ser uma dracma perdida para ser uma moeda de um grande valor nas mãos de Deus. Foi isso que aconteceu com Jacó. Deus tinha um plano maravilhoso, mas Jacó persistia nos seus erros. Jacó persistia em andar de uma forma errada. Verdade, né? Significa então, pastor, que o processo na vida de cada pessoa, o processo é diferente. Tem pessoas que o processo é mais longo, que o processo é mais demorado, que tem pessoas que convertem mais rápido, que há uma mudança instantânea. A gente, estou falando, não sei se lembrar de Pedro, andou com Jesus 3 anos e meio, se converteu depois da ressurreição de Cristo. Então, andando com a espada do lado, com a faca na bainha, né? Andando com Jesus e ainda não tinha se convertido. Então, esse processo de pessoa para pessoa, há um tempo aí, né, pastor? Esse processo, né? Olha, eu acredito que, não digo que isso é bom para aquele que está acomodado nos seus erros, certo? Mas, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa, igual eu conheço pessoas que hoje são pastores, excelentes pastores, que viveram como viveram, uma vida cristã relaxada, de fato relaxada, só ir à igreja aos domingos, e responsabilidade só para levar a família, assistir o culto e voltar, e hoje são pastores, excelentes pastores, né? Eu não vou citar nome porque não é legal, mas em particular, no momento eu posso falar quem é, correto? Então eu vejo assim, que é bom para quem está de fora assistindo, vendo que é possível Deus transformar vidas, né? O poder da transformação de vidas está nas mãos do Espírito Santo. Ele faz isso, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Então ele trabalha em nós. Então eu sempre fiz algumas comparações, né? Comparando a igreja com um carro de oficina, com oficina de automóveis. O senhor foi mecânico há muito tempo. Sim. O senhor estava cheio de serviço. Um carro para consertar, chegava outro, não, deixa aí, depois eu conserto. Não, deixa aí, depois eu conserto. Né? Tinha carro que chegava com um problema pequeno, que era fácil de resolver, o senhor despachava rápido. Sim, verdade. Né? Tinha carro que praticamente nem precisava ser consertado, já aconteceu comigo, eu achava que o carro tinha problema. O mecânico falou, seu carro tem problema? Não, isso é normal, mas você pode ir com ele que não vai dar problema. Né? Então a gente observa a questão do carro. Tem carro que não tem peça, o carro é antigo, tem que encomendar uma peça, vai demorar mais tempo. Então existe o tempo e o trabalhar de Deus, o que Deus programou, o que Deus projetou. Nós não podemos fugir dessa regra, que Deus tem o tempo dele, que é o Kairos, né? Nosso tempo é o Cronos, né? Se eu demorar muito tempo um carro na oficina, o cara pega e leva para o outro. Né? Mas na oficina de Deus, mecânica são o Espírito Santo. Aleluia. Ferramenta é a palavra. Glória a Deus. Então eu creio que tem o tempo de Deus, mas não é bom para a pessoa que está andando com a vida errada, desconcertada dentro da casa de Deus, ficar esperando Deus agir, quando na verdade você tem que dar esse passo para Deus. Porque você tem que ver todos os milagres de Jesus na Bíblia, até mesmo de transformação de vidas, precisou que o homem desse o primeiro passo. Verdade. Precisou da ação humana, na verdade, né? Não o primeiro passo é de Deus. Precisou que o homem cooperasse para que acontecesse. Saulo só se tornou Paulo porque ele perguntou para Jesus, Senhor, o que o Senhor quer que eu te faça? Né? Então Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para as pessoas que estão andando erradas. Mas não espere pela ação de Deus. Tem que buscar o que Tiago está falando. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, né? Para que Ele te exalte. Eita glória, aleluia. Irmãos, já estamos partindo para o quarto ponto para finalizarmos. Um pequeno intervalinho aqui para o desafio. Deixa eu perguntar à produção aqui. Produção. Oi. Temos resposta para o desafio? Não temos. Estamos tendo resposta. Isso. O que Jacó viu em Esaú que fez lembrar da proteção e promessa, a presença de Deus.
que Jacó viu em Esaú? Ele fez lembrar da proteção e presença de Deus. Esse é o desafio. Daqui a um pouquinho. Nós vamos finalizar agora. Vamos para o quarto ponto e o último comentarista de hoje, pastor Ronildo Fernandes. Ok? Vamos então finalizar aqui o quarto ponto. Voltar para casa com humildade. Vamos lá. Pastor, vamos estar concluindo então, finalizando aqui nossa reprise desta tarde. Vamos ao quarto ponto, voltar para casa com humildade. Humildade, bacana aí essa questão da humildade, né? Aquela questão de humilhar-se, né? Jacó era um devedor, saiu foragido de casa, né? Situação muito desagradável, debaixo de uma ameaça de morte. Mas aquilo que nós comentamos, quando ele sai e vai passar a primeira noite no deserto, né? Ele tem a visão da casa de Deus, ele passa a entender que Deus existe, que Deus é real, mas ele faz um voto ao Senhor, que se Deus fosse com ele, prosperasse o seu caminho, de maneira que ele pudesse voltar em paz para casa, Deus seria o seu Deus. Verdade. Né? Agora, quando na hora de voltar, eu acredito que vem à mente dele todo aquele filme, passo por passo, todas as afrontas, todos os problemas com Esaú, a mentira que ele falou para o seu pai, e vem a pior ameaça, ele falou que vai me matar. E quando ele vai se encontrar, né, com Esaú, acredito que a fama de Esaú também tinha crescido. Sem dúvida. Esaú já tinha 400 homens a seu serviço, todos arqueiros, poderiam matar Jacó de longe. Verdade. Não precisava nem pôr a mão dele. E que Esaú também já se tornara rico. Né? Mas então ele teve muito medo. E a partir de agora ele pensa numa coisa: eu tenho que me humilhar perante meu irmão. Pedir perdão não é nada fácil, né? Então ele tinha que reconciliar com seu irmão. Então nós temos que entender este processo da humildade. O caminho então foi a questão da humildade. Da humildade. O interessante é que quando ele avista de longe Esaú com toda aquela comitiva de 400 homens armados com arco, meu Deus, o que ele faz a primeira vez? Ele desce, né? Deita sobre a terra, declina, né, sobre a terra 7 vezes. 7 vezes ele fez isso até chegar aos pés de seu irmão Esaú. Ele se humilhou. Se humilhou, ele inclina-se então 7 vezes. Esse ato denota-se humildade, para que o irmão visse já de longe que ele estava chegando em paz. E querendo paz. E querendo paz. Esaú se tornou muito maior do que ele. Verdade. Em termos de riquezas, né, de gado, de homens a seu serviço. Então a questão maior, né, isso aí também faz parte do processo na vida daquele que precisa ter uma vida mudada diante de Deus. Em primeiro lugar, pastor, pessoas que estão dentro da casa de Deus, né, muitas das vezes não sabem, mas estão sendo vistas por Deus como inimigos. Esta é a verdade. Tiago, ele escreve para a igreja, Tiago 4, versículo 4, ele fala de uma forma muito pesada, né? Fala assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, né? Ou seja, tem pessoas que não estão tendo a humildade de estar na casa de Deus, com reverência a Deus, em santificação ao Senhor, né? Em santidade a Deus, e estão ali, frequentando a casa de Deus, e muitas das vezes assistindo o culto de qualquer forma, de qualquer maneira, não tendo compromisso. Verdade. De estar na casa de Deus conforme tem que estar. Né? Eclesiastes 5:1 diz isto: quando entrares na casa do teu Deus, guarda os teus pés, inclina-te mais ouvido que oferecer sacrifício de tolo, porque não sabem que fazem mal. Mas a questão é que ele precisava de fato se humilhar perante o irmão. Jacó tinha apenas uma família e um gado. Uma família composta por quatro mulheres, 12 filhos e uma filha.
a maioria jovem, adolescente, não estavam prontos para a guerra. Sem dúvida. Já Esaú já tinha um exército à sua mão, praticamente. A questão era humildade. E se nós queremos ser bem-sucedido em tudo na vida, humildade. Humildade é o caminho para o sucesso. É o caminho para o sucesso. Então a gente observa a questão do filho pródigo. Viu o grande erro que cometeu ter saído da casa do pai, ter gastado a parte da sua herança, ter curtido a vida em pecado e prazeres. E depois, quando cai a ficha, ele viu que os amigos tinham abandonado, que ele estava só, cuidando de porcos, mas ele lembra, puxa vida, na casa de meu pai há muitos trabalhadores. Verdade. Né? E eu estou aqui padecendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai, vou dizer para ele que não sou digno de ser chamado de seu filho, porque eu pequei contra o céu e contra ele. Né? Mas ele volta e os braços do pai estavam abertos para aquele Glória filho. a Deus. E Esaú também, ele viu no rosto de Jacó, né? E Jacó contemplou também nele a face de Deus e viu que estava em paz com o Senhor. Para ele foi um alívio na alma. Aleluia. Né? Então, Um dos encontros mais lindos, né, pastor? Um dos encontros mais lindos da Bíblia. Mais lindo da Bíblia, os dois irmãos se encontrando, achando que ia ter um confronto, uma guerra, né, que Jacó seria morto naquele momento, e de repente ambos se abraçam. Numericamente falando, ele perderia. Sem dúvida. Ele seria estraçalhado, Sem mas dúvida. foi um agir de Deus. Né? Eu creio, pastor, que toda essa riqueza que Esaú também conseguiu foi um trabalhar de Deus para que ele pudesse ver que Deus foi com ele. Verdade, sem dúvida, Né? sem dúvida alguma. E isso aí facilitou para que Jacó fosse preservado com a sua família. Isso, um quebrantamento na vida de Esaú. Um quebrantamento. Né, um entendimento ali de que Deus não havia o desprezado, apesar de ter aberto mão ali da sua bênção da primogenitura. Pastor, chegamos então ao final de mais um comentário da nossa lição, Jacó, o eleito de Deus. Fechando aqui, lembre-se que tem que passar em Betel, ter visão da escada, conhecer o exército de Deus, o Manaim de Deus, ir para a batalha do deserto, depois de atravessar o ribeiro e voltar para casa com humildade. É o que a lição nos tratou. É um processo, aleluia, né, que leva uma pessoa de Deus eleita a ser a pessoa que Deus quer. Entenda, meu irmão, que este processo de Deus para a nossa vida faz parte da eleição, porque Deus nos elegeu com um propósito. E eu faço uma pergunta para você nessa tarde: você tem sido a pessoa que Deus te escolheu para ser? O que acontece, pastor Ednilton? Eu vi isso num vídeo, não é palavra minha, eu estou transformando para que você entenda que Deus tem um propósito, um plano na sua vida, tá? Porque às vezes tem pessoas que receberam um dom, algo divino para ele ter uma caminhada. Então ele se forma um engenheiro, mas antes que ele consiga um emprego, ele arruma um bico aqui, pega outro serviço ali, pega outro ali, e não consegue focar na profissão em que ele foi formado. E o tempo vai passando, né? Assim aconteceu com Jacó, e no final da vida ele fala assim: olha, poucos e maus foram os meus dias. Ou seja, ele não obteve sucesso dentro daquilo que ele queria, né? Então a gente tem que entender que Deus tem um plano conosco e que eu preciso focar neste plano para que o nome de Deus seja glorificado no final da minha vida. Então, pegue essa pergunta para você, faça para você: eu tenho sido o que Deus me chamou para ser? Dedique-se ao que Deus te chamou para ser. E a gente tem observado que muitas pessoas que lançam a mão no arado, né, uma mão direita no arado, a mão na outra coisa, não consegue. Sem dúvida. Vai dar problema. É dirigir olhando o celular. Vai dar acidente. Não dá certo. Não. Tá certo? Vamos orar. Esse momento da oração, o pastor Ronildo vai nos conduzir a oração, agradecendo a Deus por esse momento tão importante de estarmos aqui. Nós vamos apresentar aqui o pedido da irmã Michele Alves, o pedido do Fabiano e Michele Alves, e apresentar os aniversariantes de hoje. Vamos orar então? Está na hora de orar.
Está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós agora se apresentamos diante de Ti. Obrigado, meu A Pai. Michele Alves, o Fabiano, Sim, meu Pai. pessoas que estão pedindo oração. Verdade, meu Deus. Senhor, meu Deus, confiando Oh, no Teu aleluia. poder, Sim, meu Pai. confiando que o Senhor é o Deus que nos ouve. É verdade, Pai. Pai eterno, nós apresentamos estas vidas diante de sim, Ti. Pai. Te pedimos, Senhor, meu Pai, que o Senhor venha operar os milagres que estas vidas precisam, que Sim, Teu meu nome Deus. Sim, meu Pai. venha ser glorificado. Oh, aleluia. Pai eterno, apresentamos diante de Ti também a nossa gratidão pela vida do pastor Nesias Requião, Teu Sim, servo, meu Pai. que está conduzindo, meu Pai, a Tua igreja em Salbara. Sim, meu Deus. Abençoe Teus servos, obreiros que estão ao lado dele, a sua É verdade, meu família. Pai. Continue dando ele saúde, graça e paz. Sim, Pai meu eterno, Deus. abençoe o pastor Jair Velar. É verdade, meu Abençoe Pai. teu servo, a sua família. Sim, meu Deus. Abençoe a empresa do teu filho, Senhor, Sim, meu Pai. Pai. Que o Senhor continue prosperando para É a glória verdade, do teu meu Pai. nome. Queremos apresentar diante de Ti também a senhora Aroana Dias. Sim, meu Deus. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Oh, abençoe a vida dessa Deus. jovem, Sim, meu Pai. da Ruth Santos, do Hamilton Miguel, Sim, meu Deus. da Maria Terezinha, da Maria Célia. Oh, Estas Deus. vidas, Senhor, estão completando mais um ano Verdade, de vida na Pai. Tua presença. Sim, meu Deus. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por elas, Sim, pois meu elas Pai. fazem parte da Tua família, Senhor. Oh, Deus. São nossos irmãos em Cristo. E te suplicamos, ó Pai, as Tuas ricas bênçãos sobre essas Sim, meu Pai. vidas. Que eles continuem prosperando no caminho, te servindo, te adorando, bendizendo o Teu nome. Sim, meu Pai Pai. eterno, obrigado, Senhor, por este Obrigado, momento sim, Pai. maravilhoso. Obrigado, sim. Obrigado, meu Pai, pelas bênçãos aqui Sim, meu Pai. recebidas. Obrigado Obrigado. pelo entendimento da Tua palavra que o Senhor nos Sim, deu. meu Que Deus. o Senhor abençoe todos os Teus servos, Teus filhos que assistiram este programa, É verdade. que irão compartilhar este programa e outros que também assistirão para a Sim, glória meu Pai. e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está abençoado pelo poder da palavra e pelo poder da oração. Desafio bíblico. Produção, nos passa aqui 3 pessoas responderam o desafio de hoje. Observando o comentário aqui pelo pastor Ronildo, que é o comentarista da lição, o pastor Claudemir, observando a lição, e o comentarista de hoje, o pastor Ronildo, tá fácil o desafio. O que Jacó viu em Esaú que fez lembrar da proteção e presença de Deus? 3 telespectadores responderam, e a resposta foi unânime. Unânime. A resposta foi o rosto com semblante de Deus. O que Jacó viu em Esaú, que fez lembrar da proteção e promessa de Deus? Ele viu no rosto de Esaú o semblante de Deus. Cadê o Moelinha? Moelinha, vem cá, Moelinha. Você já sabe que o Moelinha, tá? É o galinho de estimação do desafio bíblico. Errou o desafio, ó. Vamos maiar mesmo, tá bom? Vamos ver então se está certo ou errado. O que Jacó viu em Esaú que o fez lembrar da proteção e promessa de Deus? A resposta por 3 telespectadores foi o rosto, o semblante de Deus, o rosto de Esaú. Foi o que Jacó viu. Eis a questão: está certo ou errado? Deixa eu mandar um abraço aqui pro pastor Aguinaldo Marques de Calixto, Angélica, sua esposa, todos os nossos irmãos aí. Calixto, um abraço forte, pastor Aguinaldo. Deus abençoe o senhor aí, todos os nossos irmãos aí, Calixto. Vinicim Dias também conosco aí. Muito obrigado, Deus abençoe.
poderosamente. Obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe. Chegamos ao final do programa de hoje. Vamos saber se o desafio está certo, mas antes, vamos às considerações finais com o pastor Ronildo Fernandes. Muito obrigado, pastor Ronildo. Que Deus continue abençoando o senhor. Muita saúde, tá? Presença de Deus na sua vida, abençoando a sua família. A nossa igreja de Martinópolis. Vamos mandar um abraço, vamos despedir do pessoal. Amém, pastor. Eu que agradeço, né? Este privilégio de poder estar aqui cooperando com o Senhor neste trabalho. Deus continue abençoando, prosperando este trabalho via Facebook. Né? E eu quero mandar um abraço para todos que nos assistiram, para todo o Ministério Chamas do Avivamento. Um abraço aí ao pastor Claudemir, que Deus continue usando o Senhor, né? Nestes comentários de lições. Verdade. Escola Bíblica Dominical. Para nós tem sido muito edificante. Já estudamos aí as 3 lições junto com os irmãos. Foi uma bênção muito grande. Deus abençoe o Senhor. Abençoe a igreja que está em Maria Eugênia. Amém? Que bacana, que bom. Pastor Ronildo, muito obrigado. Um abraço para a esposa, irmã Keila. Um abraço para a Vitória. Tá? Que Deus abençoe poderosamente. Tá? Que bacana. Ok? Chegamos ao final do programa de hoje, mas temos um desafio aí para que a gente possa saber se está certo ou errado. Se tiver errado, ó, meu Deus. Eita glória. Desafio bíblico. É o desafio bíblico para a gente terminar aqui. A resposta já foi dada. 3 telespectadores responderam aí. Ok? Então eis a questão: está certo ou errado? Certa resposta! Certa! Ei, não deu para Belinha. Não deu para nós, Belinha. Parabéns aos irmãos que acertaram aí. Parabéns. Olha só, parabéns. Quem acertou aí, responderam aí, foi minha mãe, irmã Eunice Costa. Também respondeu aí corretamente Diaconisa Neumi. Também respondeu corretamente irmã Marineuza. Parabéns, tá? Parabéns para todos aí que responderam. Todos vocês, muito obrigado. Que Deus continue abençoando cada um de vocês de uma forma especial. Olha, de segunda a sexta ao meio-dia temos um encontro marcado com o programa Chamas do Avivamento. Segunda-feira pede que nós toca. Terça-feira, meu amado, reprise da EBD, estudando a lição anterior, a lição de domingo passado. Quarta-feira é temático. Amanhã eu espero você ao meio-dia. Amanhã temos um tema para o programa de amanhã. E o programa de amanhã, o tema é o cristão e o Halloween. O cristão e o Halloween é o tema do programa de amanhã. Tá? Vamos ver aí, tem alguma coisa a ver? Tem muitos cristãos aí brincando com essa festa aí, denominado Dia das Bruxas, que foi no dia 31 de outubro. Então o tema aí para amanhã, o cristão e o Halloween. Espero você amanhã ao meio-dia no mesmo Facebook. Estaremos juntos se Deus nos permitir. Mas agora vamos embora. Vamos embora. Estamos indo embora, mas Jesus, Ele não vai não. Ele permanece contigo em espírito e em verdade. Que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho Jesus, a consolação e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. E até amanhã.